Epístola aos Hebreus, capítulo de número 7, como é sabido já de toda a igreja, tem estado conosco, já hoje a 7ª semana, a 7ª terça-feira consecutiva, estudando essa extraordinária epístola. Os irmãos sabem que a nossa proposta é apresentar expositivamente o capítulo, então para que não venhamos a lê-lo por completo, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, vamos ficar sobre os pés e ler. Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém. Até aqui a nossa leitura, pode se assentar com a sua Bíblia apóstolo em mãos. Vamos nesta noite com a insubstituível, a imprescindível ajuda do Espírito Santo, meditar um pouco no capítulo de número 7 da Epístola aos Hebreus. Aliás, a partir de hoje e as próximas semanas, os 4 capítulos que estudaremos, contando com este, nós passamos a entrar numa nova sessão do estudo da Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio superior, capítulo 7. Na semana que vem, permitindo-nos o Senhor, capítulo 8, falaremos sobre a aliança superior. Na semana seguinte, capítulo 9, o assunto será um santuário superior. E fechando essa sessão, capítulo 10, sacrifício superior. Então, é uma série de 4 capítulos que giram em torno, os irmãos já conseguem notar, perceber, em torno do sacerdócio, da aliança, do sacrifício, do santuário e, naturalmente, dentro da proposta do escritor da epístola, que desde o primeiro capítulo, e assim será até o final, apresentando a superioridade de Cristo em relação a tudo que nós temos estudado até aqui e, na sequência, também mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior, a aliança que Cristo firma com o seu povo é superior, o santuário aonde ele ministra como sacerdote é superior e, naturalmente, que o sacrifício que ele ofereceu, não tem dúvida, é superior. Então, esta sequência, irmãos, inicia hoje e, para tanto, o autor apresenta, já que vamos falar do sacerdócio de Cristo, o autor apresenta o sacerdócio de Melquisedeque como uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. O que é uma figura? É uma sombra. Uma figura é um tipo, é algo que representa uma coisa maior, mais relevante. É como que uma linguagem figurada para revelar verdades superiores, maiores. Melquisedeque, desta maneira, ele figura, ele simboliza, ele representa o sacerdócio eterno de Cristo. E por isso o autor, ele começa, primeiro versículo, dizendo, porque este Melquisedeque, este qual, é interessante que você olhe na sua Bíblia, a semana passada nós encerramos o capítulo 6 e o último versículo foi dito da seguinte forma, versículo 20 do capítulo 6,
capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba, o capítulo 6 encerra falando do sacerdócio de Melquisedeque e dizendo que Jesus entrou por nós como nosso precursor neste santuário, sendo feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí o capítulo 7 ele começa dizendo: este Melquisedeque, ora, do qual ele acabou de se referir no final do capítulo 6. Quem é este Melquisedeque? Bom, embora a Bíblia fale muito pouco sobre ele, aliás, que o autor da Epístola aos Hebreus fala mais de Melquisedeque do que o próprio episódio histórico lá de Gênesis cita acerca dele, mas este Melquisedeque, ele é uma figura, uma personagem bíblica, vamos dizer assim, tão incomum, tão fora da curva, que eu acredito que se eu perguntasse aos irmãos, fizéssemos aqui uma enquete, uma espécie de enquete, pedindo aos irmãos que trouxesse 10 personagens bíblicos veterotestamentários que os irmãos encontram destaque na vida desses personagens. Acredito que sairia aí Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, até os profetas menores, ia lembrar de Elias, os reis, Salomão, Davi, e passaria pelos grandes juízes, Sansão, Gideão, mas ainda que eu pedisse 20 ou até 30, o nome de Melquisedeque, eu acho que não sairia na nossa enquete não. Com 30 nomes, personagens do Antigo Testamento, de biografias do Antigo Testamento, muito dificilmente o nome de Melquisedeque seria citado. Mas perceba que o autor da Epístola aos Hebreus resgata a identidade de Melquisedeque para fazer dela justamente esta figura do sacerdócio eterno de Cristo. Ora, para que eu tenha mais tranquilidade de falar sobre ele, vamos lá ao episódio histórico, vamos lá a Gênesis, capítulo de número 14, aqui em Hebreus 7:1, ele diz assim: porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Vamos ver então este episódio histórico sendo apresentado lá no livro do Gênesis, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 18. Melquisedeque abençoa a Abrão, sequer tinha ainda tido seu nome mudado, ainda era Abrão. Versículo 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Ponto. Aqui está a história do encontro de Abraão e Melquisedeque. Esses 3 versículos registram este episódio. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, dos despojos, da guerra, da batalha que ele havia acabado de vencer. Ele honrou a Melquisedeque com os dízimos. E aí então o autor aos Hebreus, não esqueça, irmãos, a proposta primária do autor é convencer os hebreus de que seria uma insanidade abandonar a Cristo e voltar às práticas religiosas pregressas,
abandonar o cristianismo e regressar ao judaísmo. E aí, desenvolvendo estas verdades que revelam a grandeza, a magnificência, a superioridade, a supremacia de Cristo em todas as matérias, em tudo aquilo que se tentar comparar o incomparável Jesus. Agora a proposta é apresentar o sacerdócio de Cristo como um sacerdócio superior àquele que estava em vigência na ocasião, o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico. E aí então, para fazê-lo, mais uma vez, trago a lume aqui o que ele está utilizando, do que ele está se valendo. Ele se vale da figura de Melquisedeque. E aí ele diz: este Melquisedeque, ele era primeiro rei, era também sacerdote, e este saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão regressava da matança dos reis. E este Melquisedeque abençoou a Abraão, e também Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. É que ele está resumindo o que nós lemos lá, o encontro. Então, o encontro entre o grande patriarca dos hebreus, o maior, pai da nação, o mais reverenciado pelo povo, porque todos descendem de Abraão, todos os hebreus descendem de Abraão, são por natureza filhos de Abraão, o mais honrado dos patriarcas, o pai da nação, Abraão. E aí o autor da epístola narra o encontro deste grande patriarca com o sacerdote do Deus Altíssimo. Sim, Moisés, o escritor do livro do Gênesis, não esqueça isso, foi Moisés quem registrou este Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Palavras de Moisés, e todos reconheciam como inspiração do Espírito de Deus. Não se trata aqui de um equívoco, mas de uma verdade revelada por Moisés. O grande patriarca Abraão se encontra com o sacerdote do Deus Altíssimo, e a forma extremamente honrosa, entenda isso, irmãos, a forma extremamente honrosa como Abraão tratou a Melquisedeque realça a importância, realça a dignidade, e tudo isso será aplicado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que o autor está fazendo é, observe bem, chamando atenção, perceba como o nosso pai, o grande patriarca, o chefe maior da nação, aquele por quem todos nós descendemos, observe como ele tratou a Melquisedeque, como ele tratou com imensa dignidade, como ele tratou com grande honra, a ponto de entregar a Melquisedeque, reconhecendo-o como um sacerdote do Deus Altíssimo, entregou-lhe o dízimo de tudo. E aí o autor aproveita para fazer esta ligação, esta conexão entre Melquisedeque e Jesus. A primeira coisa que ele apresenta é: Melquisedeque era sacerdote e também rei. Isto é um caso raro. Sacerdotes, principalmente da linhagem levítica, não eram reis. Não há nenhum sacerdote descendente de Arão que, além de sacerdote, tenha sido também rei. Via de regra, os reis, ainda com o reino unificado, descendiam da tribo de Judá. Depois do reino dividido, os reis que reinavam em Judá, capital Jerusalém, continuavam descendendo da tribo de Judá. Já os sacerdotes descendiam da tribo de Levi. Então não havia sacerdote que, além de sacerdote, era rei. Aliás, diga-se de passagem, reis que tentaram usurpar o cargo de sacerdote foram por Deus severamente punidos. Exemplo, o rei Uzias,
que queria entrar no santuário, e assim o fez, para oferecer sacrifício no altar do incenso, como que um sacerdote foi orientado que não deveria agir dessa maneira, porque Deus havia separado uma tribo para tal ofício, e ele para ser rei, dizendo: não se meta onde você não foi chamado. Sacerdote é sacerdote, rei é rei, não misture. Uzias não deu ouvidos, se valendo da sua prerrogativa de rei, do seu cargo, da sua posição, tentou usurpar o sacerdócio de forma indigna, de forma irrefletida. Qual foi o resultado? Deus lhe fez ficar leproso, a lepra lhe saiu na testa, e todos viram o juízo de Deus vindo sobre ele, porque ele tentou unir aquilo que não era permitido unir, o reinado e o sacerdócio. Mas Melquisedeque era rei e sacerdote, era rei e sacerdote. E olha que coisa interessante, rei e sacerdote, e abençoa Abraão, e por ele é honrado. O escritor está deixando claro, Melquisedeque era rei, Melquisedeque também era sacerdote, Melquisedeque tinha a possibilidade, e assim o fez, como sacerdote, de abençoar Abraão, e o abençoou. Abraão entendeu que estava sendo abençoado por alguém que era superior a ele, recebeu aquela bênção e de forma honrosa e digna também o honrou com os dízimos de tudo. O terceiro ponto que eu destaco aqui, além dele ser sacerdote e rei, além dele ter abençoado Abraão e por ele ter sido honrado através dos dízimos, o versículo 2 ainda diz assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, falando de Melquisedeque, por interpretação, ele é o que? Rei de justiça. Por que o autor diz por interpretação? Ele está interpretando o significado do nome Melquisedeque, e na verdade trata-se da junção de duas palavras hebraicas, Melec, Tzedak, ou Tzedaque. Melec, Tzedaque. Melec é rei, Tzedaque significa justiça, Melquisedeque, rei de justiça. E ele diz, este Melquisedeque, o próprio nome, por interpretação, é rei de justiça, mas o texto diz, Melquisedeque, rei de Salém. Salém era a cidade, o lugar aonde ele reinava, está aí no texto. Este, primeiramente, é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém. Qual é o significado de Salém? Paz. Salém é da mesma palavra, do mesmo radical, da mesma origem que Shalom. Salém, Shalom, paz. Rei de justiça, rei de paz. Rei de justiça, rei de paz. Olha o que diz o Salmo de número 85, versículo de número 10. Há uma profecia aqui no Salmo 85, versículo de número 10, que aponta para o modelo ou o sistema do reinado do Messias. O Salmo 85, o versículo 10, se não aparecer aqui, por favor, abra aí na sua Bíblia, acompanhe, Salmo de número 85, verso 10, quem encontrar, leia, por favor. Misericórdia e verdade se encontraram, é isso? E a justiça e a paz se beijaram. Que poesia linda, não é? A justiça e a paz se beijaram, se aproximaram, se interligaram, se afeiçoaram. Isto é a base do governo do Messias: justiça e paz. Melquisedeque, por interpretação, era rei de justiça,
mas o seu reinado era estabelecido na cidade chamada Paz, Salém, que significa paz. Então ele é rei de justiça e rei de paz. E o livro que acabamos de ler, ou melhor, o Salmo 85, verso 10 diz acerca do reino de Messias, que era um reino, ou será um reino marcado, caracterizado por misericórdia e verdade, aonde se beijam, aonde se relacionam, aonde se evidenciam a justiça e a paz. Então este Melquisedeque, mais uma vez, como símbolo de Jesus, ele tem um reino que está firmado na justiça e também na paz. Ainda destaco aqui o versículo de número 3, o autor diz acerca de Melquisedeque: sem pai, sem mãe. É claro que Melquisedeque tinha pai e tinha mãe, ele era um ser humano, tinha pai, tinha mãe, mas o Espírito Santo, quando estava inspirando Moisés a falar de Melquisedeque, não o autorizou a que apresentasse a sua genealogia, o que é muito raro. Todos têm suas genealogias. Diga-se de passagem, ninguém, absolutamente ninguém, exercia o sacerdócio sem primeiro apresentar prova da sua genealogia. Não estou falando só no tempo de Jesus, não estou falando no tempo de Moisés, quando foi estabelecido a partir de Arão e na sequência, estou falando ainda nos dias de hoje. Há um movimento hoje, estou falando hoje mesmo, esses dias, 2021, há um movimento de reconstrução do templo, de restauração do sacerdócio levítico, e eles estão se inscrevendo lá, e para ter direito à sua inscrição no ofício de sacerdote, tem que comprovar a genealogia, tem que comprovar que é descendente de Levi, porque sem comprovar a origem genealógica, não pode exercer ofício sacerdotal. Mas Melquisedeque, que é anterior a este estabelecimento, ele é apresentado na Bíblia por Moisés, o escritor do Gênesis, ou seja, ele é ali revelado, sem que se apresente seu pai, sua mãe, não apresenta sua genealogia, não apresenta o princípio dos seus dias, e nem apresenta o que? O fim. Vocês estão acompanhando a mim? Não? Eu começo de novo, irmão. A gente começa de novo. Vamos lá no versículo 1, tudo de novo, para a gente começar. Vocês acompanham? Você precisa acompanhar, irmãos. Por favor, manda o frio embora e acompanhe-nos por gentileza, para a gente poder entender. Isso é preciosidade para a nossa alma. Semelhante, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Não é apresentado nem o seu início, também não é revelado o seu fim. Não mostra quando ele nasce, não mostra quando ele morre, não mostra de onde ele veio, não mostra para onde ele foi. O que isso significa? O autor continua dizendo: sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Por que semelhante ao Filho de Deus? Quando é que Jesus, como Filho de Deus, teve início? Quem sabe? Quando é que Jesus, como Filho de Deus, terá fim? Jamais. Não tem início, não terá fim. Eterno. Melquisedeque é apresentado como alguém que, embora tenha, claro, início e teve fim, mas o Espírito Santo, sabendo lá mais de 3.000 anos antes desse episódio, que seria utilizado a figura de Melquisedeque para representar o sacerdócio eterno de Cristo, orientou a Moisés a que não colocasse início, genealogia, mãe, pai, nem fim, porque representaria o Filho de Deus, sem início, sem fim, eterno. O sacerdócio de Melquisedeque, portanto, semelhante ao do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, símbolo da eternidade. Isto aqui é apenas a apresentação que o autor da Epístola aos Hebreus faz de Melquisedeque, porque, como eu disse, não é uma das figuras mais conhecidas, não está entre aqueles mais reverenciados,
não está entre aqueles mais pregados, ensinados. Então o autor tem que resgatar a história e trazer alguns detalhes preciosos acerca de Melquisedeque, a partir do versículo 4 então, e eu lhe peço encarecidamente que acompanhe na sua Bíblia. A partir do versículo 4, o autor chama a nossa atenção para que consideremos a grandeza de Melquisedeque em relação a Abraão e toda a sua descendência, especialmente os levitas. Vamos ver, o autor agora vai apresentar a grandeza de Melquisedeque em relação a Abraão e toda a sua descendência. Por isso ele começa dizendo assim: considerai, pois, quão grande era este. Está falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos seus despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, porque a lei estabeleceu assim, tem ordem segundo a lei, está escrito aí, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele, Melquisedeque, cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Só para ver se ainda tem alguém aqui acordado, se está acompanhando. Quem abençoou quem? Quem abençoou quem? Abraão abençoou Melquisedeque ou Melquisedeque abençoou Abraão? Melquisedeque abençoou Abraão. E o autor está dizendo, não há nenhuma contradição. O menor é abençoado pelo maior. Repito, quem abençoou quem? Melquisedeque abençoou. Quem é maior então, Melquisedeque ou Abraão? Você tem que pegar aqui, irmão, caminha comigo. Se você ficar pelo caminho, na hora de começar a dar glória a Deus e aleluia, você ficou lá no caminho. Agora não é hora de dar glória a Deus e aleluia, a gente está costurando aqui. O autor está sendo detalhista. Ele está escrevendo para hebreus, que tinham na figura de Abraão o maior dos maiores dos maiores. Aí ele, lembra do Melquisedeque? Ele abençoou Abraão, e o maior abençoou o menor. Abraão honrou ele com os dízimos, reconheceu ele como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tem início, ele não tem fim, não tem genealogia. Ele é uma figura do sacerdócio de Cristo. Ora, o maior. Ele prossegue, versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, olha que coisa linda que ele constrói aqui o autor, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, fez o quê? Que construção extraordinária, irmãos. Porque ele está dizendo assim, Abraão gerou, quem é o filho de Abraão? Isaac. Isaac gerou, ainda na linhagem dos patriarcas, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Dentre os 12, um deu origem à tribo sacerdotal. Quem é este? Levi. E aí o autor está dizendo assim, Levi, a semente de Levi, a semente que iria gerar, da origem, da vida, que seria colocada num óvulo para dar origem à vida da pessoa, Levi, esta semente estava no pai dele, Jacó. A semente de Jacó estava no pai dele, Isaac. A semente de Isaac estava no pai Abraão. E Abraão estava se dobrando diante de Melquisedeque. Ele está dizendo, então Levi, em Abraão, honrou Melquisedeque. Ele está dizendo, Levi reconhece que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio dele. Glória a Deus. Não sei se você consegue entender isso, mas eu vou aqui, só para você pegar um pedacinho. Nós igreja, recebemos de Jesus, irmão, por bondade e misericórdia, o direito de representá-lo como sacerdotes. Nós então aqui estamos como que
sacerdócio real. É assim que diz Pedro: vós sois a geração eleita, o povo santo, nação adquirida, sacerdócio real. Fomos feitos sacerdotes por Cristo. Agora eu te pergunto: que sacerdócio Cristo pode transferir para mim e para você? O da ordem de Levi ou o da ordem de Melquisedeque? Qual é o sacerdócio que Cristo pode transferir para mim e para você, para que nós possamos exercer em o nome dele? O de Levi ou de Melquisedeque? Ele é sacerdote segundo qual ordem, Jesus? E por que essa conversa de chamar a crente de levita? Não tem levita. Jesus não nos fez levita. Não tem filho de Levi aqui. Se chamar de levita é abraçar um sacerdócio inferior e pior, abolido, inexistente, que teve fim. Ao invés de abraçar o que Cristo nos deu, se abraça com um que o autor está dizendo: esqueça ele, deixe-o, abandone-o. Chegou o superior, o qual até Levi batia continência para ele. E é este superior que Cristo compartilha conosco. E por que é que vamos nos rebaixar e está por aí afora dizendo: eu sou levita, eu sou levita, eu sou levita? Só se você voa, irmão. Aí é o que levita, né? Que fica levitando. Negócio de ser levita, irmão, esquece isso. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Levi reconheceu em Abraão, pagou dízimos. Por quê? Versículo 10: porque ainda que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ainda estava lá, a semente ainda estava lá, a semente Levi em Jacó, a semente de Jacó em Isaac, a semente de Isaac em Abraão, e Abraão ali reconhecendo a grandeza do sacerdócio de Melquisedeque. Isto é interessante, o que o autor está construindo. Estamos falando do sacerdócio, irmão, celestial, no lugar do terreno, o superior no lugar do inferior. É isso que o autor está tentando colocar na mente dos seus aqui leitores, os hebreus, que estão querendo abandonar a Cristo para voltar para os ritos passados. Ele está dizendo: você está trocando o superior pelo inferior. Você está indo atrás de levita, enquanto que Levi pagou dízimo a Melquisedeque, e nós temos um sacerdote da ordem de Melquisedeque, eterno, que não teve início, que não tem fim, e que serve num santuário superior, o celeste, o eterno. Por que servir num pequeno, se você pode servir no maior, no grande, no inigualável, no incomparável, através de Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote? Ele é superior. Depois de apresentar esses argumentos históricos, trazendo a história do encontro de Abraão com Melquisedeque, agora ele vai então apresentar uma sequência de argumentos doutrinários. Ele vai aplicar doutrina. Agora é hora da doutrina. Depois do contexto histórico, dos eventos, dos episódios históricos, agora é hora da aplicação doutrinária, evidenciando a grandeza e sublimidade do sacerdócio de Cristo. Se não, vejamos aí a partir do versículo 11: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aqui ele já está falando que o sacerdócio levítico não era perfeito e nem aperfeiçoava ninguém. Se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aí está entre parênteses, porque sob ele o povo recebeu a lei. Mas se ele fosse capaz de produzir perfeição, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Isso é para refletir, irmãos. É uma pergunta. Se aquele sacerdócio era perfeito,
Por que que houve uma mudança, uma alteração? Por que que para vir morrer em nosso lugar, não pegou um sacerdote levítico? Por que que para ligar o homem a Deus, restabelecer a comunhão do homem com Deus, por que não usou um sacerdote levítico? O que ele está dizendo é, porque aquele sacerdócio não era capaz de aperfeiçoar, porque aquele sacerdócio era imperfeito, exercido por homens imperfeitos, um sistema imperfeito, que embora estabelecido por Deus, mas foi estabelecido como sombras, como tipo, como figura do perfeito que viria. Deus foi se valendo do imperfeito até a chegada do perfeito. Quando chega o perfeito, para que continuar usando o imperfeito? Para que continuar se valendo do imperfeito? Quando chega o perfeito, o imperfeito sai de cena. Não existe mais razão de ser, perde toda a sua funcionalidade. Aquele não podia aperfeiçoar. Versículo 12, ele ainda continua. Isso aqui é um argumento doutrinário, irmão. Está apresentando o sacerdócio de Cristo como um perfeito. Mudado-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança de quê? Porque a lei dizia que os sacerdotes tinham que vir segundo a ordem de quem? De qual tribo? E agora, para estabelecer um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tinha que mudar a lei. Nós vivemos em um país, aliás, eu não vou usar o exemplo do nosso país não, hoje está tão delicado. Você faz uma citação política assim, ainda que seja desse tamanho, você citar outro país. Eu vou fazer a mesma coisa. O autor do comentário bíblico Risby, ele faz a seguinte comparação, eu vou usar a dele. Ele diz que o presidente dos Estados Unidos da América, se ele decidir se tornar rei, ele não pode se tornar rei. Por quê? Porque existe uma Constituição que tem nela um regime presidencialista. Não pode ter um rei em um país que é regido por uma condição que reza um regime presidencialista, com representação no Congresso Nacional, senadores, deputados, etc, etc. Mas queremos estabelecer um rei, não um presidente. Então vamos ter que mudar a Constituição, transformar em uma monarquia, para que a gente tenha um rei. Não é possível ter um rei em uma Constituição de regime presidencialista. Ah, mas queremos ter um rei. Então primeiro tem que mudar a lei, para depois mudar o sacerdote. Se está havendo mudança de sacerdote, tem que necessariamente haver mudança de lei. Não sei se você está entendendo, mas o que ele está dizendo aqui com isso é que os hebreus, e naturalmente, muito mais ainda nós, não precisamos mais viver debaixo da lei, porque se mudou o sacerdote, primeiro teve que mudar a agora a gente vive debaixo da lei do rei, porque este sacerdote, além de sacerdote, ele é rei, e ele tem o seu regime monárquico, ele tem as suas leis. Quem quiser viver debaixo do sacerdócio de Cristo, tem que viver debaixo da lei de Cristo. Ele está dizendo aos hebreus, se vocês querem voltar para lá, vocês querem voltar para aquela lei, para aquele sacerdote, vocês estão virando as costas para o maior sacerdote e abandonando a sua lei. Mas se vocês quiserem viver debaixo desse sacerdócio, tem que viver também conforme a sua lei, porque para mudar o sacerdote, primeiro muda-se a lei. Então não estamos mais debaixo da lei do Antigo Testamento, principalmente nós vivemos debaixo da lei de Cristo, da lei do Espírito Santo. É esta lei que rege a igreja, é esta lei que rege a nós. Irmãos, nós nem teríamos direito de estar debaixo de um sistema
que tenha um sacerdote que nos representasse diante de Deus. Por quê? Porque a lei colocava um levita descendente de Abraão para representar os filhos de Abraão, povo hebreu, diante de Deus. Agora vem um que é de outra tribo, com outra lei, e aí a porta se abre, aquele que não é judeu entra também, aquele que não é filho de Abraão entra também. Agora nós temos um sacerdote que recebe não apenas filhos de Abraão, mas todo aquele que nele crê, porque ele veio para o que era seu, os seus não receberam, então aqueles que o receberam, ele transformou em filhos de Deus. Não abandone o sacerdócio de Cristo, não saia de debaixo da lei de Cristo, porque somente ela, irmão, somente ela. E tem hoje ainda crentes querendo viver debaixo de lei de judaísmo, crente querendo viver debaixo da lei. Irmão, a lei nem permitiria que um gentil pudesse ter acesso, estaria completamente de fora. Jesus veio justamente para isso, quebrando esses paradigmas, quebrando esses protocolos. Você não percebe isso na vida de Jesus, não? Eu vou lhe falar um episódio apenas, para refrescar a sua memória. Lá está Jesus fora do território de Israel, terra da Cirofenícia. E quando ele chega lá, uma mulher vem seguindo a ele, o cortejo de discípulos, gritando: Senhor, tenha misericórdia da minha filha, que vive miseravelmente endemoniada. Jesus segue viagem, não dá atenção, ela insiste. Os discípulos tentam fazê-la calar, ela não cala. Jesus para, então esta mulher chega, consegue ter acesso ao Rei de justiça e de paz. Apresenta a ele a causa. Que é, mulher? O que você deseja? Já disse aqui, as causas eram apresentadas ao rei, e era o rei que decidia. Aquela mulher tem acesso ao rei, o rei para dar atenção a ela. O que é que você quer? A mulher diz: é minha filha, está miseravelmente endemoniada, preciso de um milagre. Ô mulher, você não sabe como funciona a lei? Eu vim para os filhos. É contra a lei tirar pão de filho e jogar para cachorrinho. Mas o Senhor é rei de justiça. Se os filhos não querem, e se os cachorrinhos querem, eu vou ter que ser justo. Se eles que têm direito não querem, e quem não tem direito quer, então por justiça, pode ir em paz, a tua filha já está curada. Vamos começar a mudar a lei, porque para estabelecer um novo sacerdócio tem que mudar a lei. A lei dizia: é para os filhos, é para os filhos. Você está de fora, é os filhos. Você está de fora, é os filhos. Mas e a justiça? Os filhos não querem, mas quem está de fora quer. Aí Jesus, então, quem não quer, nós vamos mudar a lei. Como é que é a lei? Quem chega primeiro é primeiro, quem chega por último é último. Mas nós vamos mudar a lei. Agora os últimos serão. Vamos inverter isso aí, porque os primeiros não querem. Que tem gente lá atrás no fim da fila pulando, dizendo: eu quero, eu estou aqui atrás, mas eu quero. O primeiro está dizendo: isso é filho de Deus nada, isso é um impostor, isso daí não serve, nós não queremos. Tem alguém lá atrás: eu quero. Então os últimos vêm para frente. E não é a realidade hoje. Olha lá onde estão os judeus, sem a graça do Filho, porque o Filho não manifestou. Não, porque eles rejeitaram. E olha você aqui, irmão, não estou desmerecendo, eu faço parte em Barra Mares, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, América do Sul, completamente fora da realidade do povo hebreu, mas sentindo a presença dele, habitado pelo Espírito dele, podendo glorificar. A fila mudou. Agora eles vão ficar por último. Vai ter que esperar Jesus voltar, levar a igreja, para depois. Ficou por último. Mudou. Porque aquele, versículo 13, olha aí. Porque
aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Qual descendente de Levi serviu no altar? Ninguém. Eu citei o caso aqui do que tentou o rei Uzias, ficou leproso, não era permitido, a lei proibia. Ué, como é que Jesus vai poder fazê-lo? Tem que mudar a lei. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda ser a semelhança de Melquisedeque. Olha aí mais uma vez o Melquisedeque. Se levantar outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque, como? Rei de justiça, rei de paz, sem início, sem fim, maior que Abraão. Muito mais manifesto é ainda que, o 15, a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito, Jesus não foi feito sacerdote segundo a lei do mandamento carnal, não, mas segundo a virtude do quê? Porque ele era imaculado, santo, perfeito, puro. Foi feito sacerdote do santuário celeste, não porque era da tribo de Levi, como prescrevia a lei terrena, mas por que ele entrou lá? Porque ele era santo. E aí por isso ele tem acesso, ele era puro, ele era imaculado. Nenhum descendente de Levi era, só podia servir no templo terreno, no santuário terreno, no tabernáculo terreno, mas nós temos um sacerdote superior, que nunca precisou oferecer sacrifício por si, porque nunca pecou. A ele está aberto o santo dos santos celestial, porque ele é incorruptível, ele é imaculado, ele é sem mancha, ele não tem sujeira alguma, porque, versículo 17, dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aonde que se testifica isso? Vamos lá no livro dos Salmos mais uma vez, no inário de Israel, né? Os Salmos, o inário de Israel, Salmo 110. Vamos lá no Salmo de número 110. Alguém é capaz aí de, encontrando, ler para nós a epígrafe, o título deste Salmo 110? O reino, alguns dizem o reino, o sacerdócio e a vitória, não é? Ou a conquista. O reino, o sacerdócio e a conquista ou a vitória de quem? Então você já sabe de que fala o salmo e de quem. Fala do reino, fala do sacerdócio, de quem? Ok, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor, está falando do Messias: assenta-te à minha mão direita, até que pões os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Falando o reino, cetro, justiça, os inimigos se apresentando diante dele, ele assentado, reinando. Versículo 4, verso 4: jurou o Senhor e não se arrependerá. Está falando de quem? Esse aqui vai falar de quem? Do Messias. Tu és um sacerdote o quê? Passageiro? Temporário? Momentâneo? Eterno. Segundo qual ordem? Quem foi que jurou? Aí o autor está dizendo: olha o que foi jurado pelo próprio Deus acerca dele. Tu és sacerdote o quê? Eterno. 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 Ele já era sacerdote antes, continua sendo, para sempre o será.
porque ele é sacerdote eterno. E aí a comparação segue. Olha que tremendo que o autor está fazendo agora, fazendo o povo entender, os seus leitores, que eles estão servindo a um sacerdote eterno e pensando em voltar para um sistema de sacerdotes temporários. Depois de falar da substituição da lei, do sacerdócio, ele passa a falar agora justamente acerca desta superioridade, porque não está preso ao tempo, não está preso. E por que os outros, porque os outros estavam presos ao tempo e Jesus não? Ele vai explicar. Veja bem aqui o versículo de número 18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza, substituído por causa da fraqueza e da inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Isso é o que faz o sacerdote, nos faz chegar a Deus. Porém a lei, ela era imperfeita. A lei, está dizendo aqui, era cheia de fraqueza, inutilidade, foi abrogada, foi substituída, pois nenhuma coisa conseguia aperfeiçoar. Ninguém era aperfeiçoado pela lei, ninguém. A lei criou um sistema de hipócritas, a lei criou um sistema de religiosos, que simplesmente cumpriam a lei, mas o coração continuava sem ter sido alterado. A lei de Cristo não, ela muda aqui dentro. A lei de Cristo é a lei no coração, não fica apenas lá, mas começa lá e depois é revelado em todos os outros estágios, etapas, facetas da vida. Mas o que é que a lei fazia? A lei apenas vestia religiosos, mas não mudavam os seus corações. Os transformavam em hipócritas, os transformavam em sepulcros caiados, os transformavam o quê? Nos fariseus. Jesus veio para mudar o coração, aperfeiçoar de dentro para fora, transformar da essência da vida para o exterior. A lei de Cristo, ela muda, ela aperfeiçoa, por isso ela é melhor, por isso ela produz uma melhor esperança, por isso ela permite que nos acheguemos a Deus. Pessoas cumpriam a lei, mas viviam longe de Deus. Mas quem observa a lei de Cristo, automaticamente se aproxima de Deus, porque a lei de Cristo, ela é melhor, ela é interior, ela muda aqui dentro e nos aproxima de Deus. Aquele sacerdócio não aproximava, transformou uma nação inteira em nação passiva do juízo de Deus, embora o sacerdócio estava lá em plena atividade. Os sacrifícios aconteciam regularmente, as festas eram observadas categoricamente, os ritos eram cumpridos religiosamente. E o que é que eles atraíram? A ira de Deus. Agora a lei de Cristo, a lei de Cristo atrai a misericórdia, a bondade, o favor, a graça, porque é melhor, aperfeiçoa. A lei dos homens, aquela lei apenas terrena, não aproximava de Cristo. E aí a partir do versículo 20 ele diz assim: e visto como não é sem prestar juramento, que certamente aqueles, falando dos levitas, sacerdote da tribo de Levi, aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, não por juramento, mas pela lei. O 21, mas este, falando de quem? De Cristo, com juramento. Quem foi que jurou? Perguntei a vocês. O próprio Deus disse: eu juro por mim mesmo, tu és sacerdote eternamente. Aí olha a situação que o autor está colocando os hebreus. Vocês vão ficar com os sacerdotes estabelecidos pela letra, ou o sacerdote que foi estabelecido pelo juramento do próprio Deus? Vocês vão ficar com aquele que é falível ou com o infalível? Vocês vão ficar com o transitório ou com o eterno?
Vocês vão ficar com aqueles que ministram no santuário terreno ou no santuário celeste? Vocês vão ficar com aquele que é cheio de mácula ou imaculado? O imperfeito ou perfeito? O impuro ou puro? Mas este com juramento, 21, por aquele que lhe disse, está aí, ó, mais uma vez o versículo, o verso lá do Salmo, jurou o Senhor, e olha, acrescenta, e não se arrependerá. Não é tu serás, não é tu foste, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito, o fiador, o mediador. Este é o assunto da próxima semana, só vou antecipar aqui. Todo sacerdote é um intermediador, é um mediador, é o que faz a conexão, o elo, a ligação entre os homens e Deus. Então há um concerto, há uma aliança, e alguém que representa este concerto, um representante, é como um procurador, é como um advogado. Só que Jesus não pode ministrar sob aquela aliança, porque aquela só permitia sacerdotes da ordem de Levi, filhos de Arão. Jesus então tem que ministrar sob uma outra aliança, e aí é o assunto da semana que vem. A aliança dele é superior, é maior. A aliança que foi feita com Abraão era de dar uma terra. A aliança que é feita através de Jesus é superior. As bênçãos são celestiais, aquela de bênçãos terrenas, a de Jesus de bênçãos celestes, superior. E aí então ele começa a falar, os levitas eram sacerdotes graças à lei, Cristo é sacerdote superior graças ao juramento de Deus. Caminhando para concluir, irmãos, o tempo já foi. Semana que vem a gente vai entrar na aliança e vai ser ainda um desdobramento profundo. Aqui ele está fazendo a conexão, né? A sessão, como eu vos disse, esta sessão trata do sacerdócio superior, da aliança superior, santuário superior, sacrifício superior. Então aqui a partir do 23, agora ele diz assim, do sacerdócio de Jesus, que não é substituído, é eterno, como vimos. E por que o dele não é substituído? E os levitas eram, ele diz assim, 23, na verdade, aqueles, os levitas, da ordem levítica, foram feitos sacerdotes em grande número. Você sabe quantas pessoas assumiram a função de sumo sacerdote desde o estabelecimento até o seu fim? Claro que é uma pergunta difícil, né? Claro, eu estudando eu descobri, segundo Flávio Joséfo, desde Arão, primeiro sumo sacerdote, até aqueles que ministraram na destruição do templo no ano 70 da nossa era, segundo Flávio Joséfo, foram 83 sumos sacerdotes. 83. Arão passou para os seus filhos, Eleazar passou para Finéias, e vai embora. Você vai passar por Zadok, você vai passar por Abiatar, você vai passar por vários, vai chegar lá em Anás e Caifás nos dias de Jesus. Mais à frente teremos mais alguns, até que o templo foi destruído. 83 sumos sacerdotes assumiram. Ele diz assim, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Morria, tinha que trocar. Vai continuar com Arão depois de morto? Não, faz o quê? Põe o filho dele, Eliezer. Eliezer morreu, faz o quê? Coloca o filho dele. Finéias morreu, põe o filho. E assim foi trocando. Só que nós temos um sacerdote que não é substituído. Aleluia. Porque ele é eterno. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que ele diz, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio o quê? Perpétuo. Irmão, mais uma vez eu te digo, esquece esse negócio de levita, irmão. Tira da sua cabeça. Você querer abraçar um negócio, foi abolido, não existe.
transitório, passageiro, efêmero, acabou, imperfeito, de uma aliança terrena, ultrapassada, cheia de falhas. Portanto, 25, pode também, falando de Jesus, pode também salvar perfeitamente, porque por Ele se chegam a Deus. Os outros não tinham possibilidade de aproximar ninguém de Deus porque eram imperfeitos, mas Jesus é perfeito. Os outros morriam e tinham que ser substituídos. Jesus permanece eternamente. Por Ele nós podemos chegar a Deus. O sacerdócio dele é perpétuo, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder por nós. Finalizando os 3 últimos versos, além de imortal, Jesus é imortal, enfrentou a morte, venceu a morte, permanece para sempre. Além de imortal, Ele é perfeito. Os últimos 3 versos dizem assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha as qualidades aí: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mais sublime do que os céus. Olha o nosso, irmão, o nosso é santo, o nosso é inocente, o nosso é imaculado, o nosso é separado dos pecadores, o nosso é mais sublime do que o céu. Alguém disse: por que você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque eu sei que Jesus está lá. O céu é sublime, mas Jesus é mais sublime do que o céu. Na verdade, irmão, o conceito de céu, como eu estou aqui apresentando, é muito subjetivo. O conceito perfeito de céu é o lugar aonde Jesus está. Se Jesus vier para a terra é que vira céu, porque céu é onde Ele está. Do que adianta um céu sem Ele? O céu só é céu porque Ele está lá. Ele é mais sublime do que o céu. Quem quer ir para o céu por causa de rua de ouro não é digno do céu, irmão. Ouro tem na terra. Quem quer ir para o céu atrás de rua de cristal, vá lá para a África, pega uma picareta, você vai achar cristal lá, irmão. O lugar é pobre porque o povo explora, vende para fora e os multimilionários ficam lá, mas tem lá. Agora, se tem uma coisa que só tem no céu, se chama Jesus. Ele é mais sublime do que o céu, Ele é mais lindo, Ele é mais perfeito, Ele é mais maravilhoso. Aleluia! Não necessitava, como os sumos sacerdotes, estou falando de Jesus, oferecer cada dia sacrifício. Olha os terrenos, os de Levi, todo dia oferecer sacrifício, todo dia. Primeiramente por quem? Jesus alguma vez ofereceu sacrifício pelo seu próprio pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus alguma vez disse: agora eu tenho que me purificar, eu vou me apresentar agora diante do Pai, eu vou ter que me limpar, eu vou ter que me purificar, eu vou ter que me separar, me santificar. Precisava ser um ritual especial, cheio daquela paramentação, um dia único no ano, e tudo aquilo, e sacrifício por si e tal, e lá vai entrando, e aquela apreensão do lado de fora: será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Jesus algum dia precisou disso? Jesus tem livre acesso, e Ele disse para a sua igreja, a noiva, a que anda aqui colado com Ele, ombro a ombro, a noiva: e vocês podem ter livre acesso a Deus também. Entra com ousadia, pelo novo e vivo caminho que eu apresentei. Mas eu tenho medo de entrar lá. Você tem medo por quê? Porque o Pai é santo demais e eu sou pecador. Como é que eu chego lá? Jesus: eu vou te dar a senha para você entrar lá. Você é pecador, né? O Pai é santo, e aí não tem como entrar lá, né? Então eu vou te dar uma senha. Quando você for entrar, você diz assim: eu estou vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita glória! Tenta entrar lá em nome de Arão. Entra lá em nome de Moisés. Entra lá em nome de Davi.
Eles podem até já estar lá, mas entraram também porque a graça os alcançou, ainda que vivendo num tempo anterior à graça, mas a graça alcançou retroativamente, porque ninguém entra lá senão por Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, um único mediador, um único, Jesus Cristo homem. Nós estamos servindo a este sacerdote eterno, superior, santo, sublime, imaculado, mais sublime do que o céu, e aquele que nunca teve erro, eterno, da ordem de Melquisedeque, sem início, sem fim. Estamos debaixo da lei dele, irmãos, então devemos ser fiéis a ele. Aleluia, Jesus! 28 termina dizendo: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens como? Fracos. Mas e a palavra do juramento? Você lembra quem foi que jurou? Eu juro eternamente, eu juro por mim mesmo, tu és, e não me arrependerei, né? Juro e não me arrependerei. Então, a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o filho. E como é que ele é? Você ainda quer ficar debaixo do sacerdócio de homem fraco? O autor está perguntando aos hebreus: vocês querem ir para debaixo de sacerdócio de homem fraco? Constituído pela lei, que não santifica ninguém, que não purifica ninguém, que não aperfeiçoa ninguém? Ou vocês querem estar debaixo da lei de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Mas como? A lei não prescreve isso. Mas não é pela lei, pelo juramento. Foi Deus que jurou: tu és sacerdote eternamente. O nosso sacerdote é superior, irmão. Aleluia, Jesus! Não deixe o inimigo te acusar das tuas falhas. Nós somos falhos. Até os sumos sacerdotes terrenos eram falhos, homens fracos, falhos. Mas nós temos um sumo sacerdote infalível, não tem falhas, imaculado, não tem mácula, não tem mancha, não tem defeito, indefectível, sem defeito. Oh, os adjetivos são bonitos demais, irmão. É para abrir o dicionário aqui de A a Z dando adjetivo a Jesus, mas eu fecho com esse que a Bíblia deu aqui: mais sublime do que o céu. E aí você que está debaixo desse sacerdote, não falta semana que vem não, porque você vai saber debaixo de que aliança você está, debaixo de que lei você está. Aliança é concerto, é acordo, é lei. Você está debaixo de uma lei, de um pacto, de uma aliança, não do sacerdócio levítico, que tinha aquela lei, mas do sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tem e estabeleceu uma nova aliança, e nós servimos sob essa nova aliança. E se eu te perguntar agora aqui, que aliança é essa? Você sabe dizer? Se não sabe, vem a semana que vem, porque ainda que saiba, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos comunicar algo mais. Se não sabe, precisa saber, porque essa aliança é superior. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais esta maravilhosa exposição, que nos apresentou de uma forma extraordinária a pessoa bendita do nosso sumo sacerdote, superior, eterno, sublime, perfeito, lindo, imaculado, santo, Jesus. Segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim, maior do que Abraão, capaz de abençoar. Nós te louvamos, Senhor, porque nos incluíste nesta aliança. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Deus, porque tem, através do teu Espírito, nos dado a capacidade de compreender, porque os pecados tentam impedir que nós entendamos, mas o teu Espírito tem aberto a nossa mente e o entendimento para compreender as bênçãos tão extraordinárias
debaixo da qual estamos. Muito obrigado. Continue abençoando a tua igreja, Senhor, livrando do mal, do pecado, livrando, ó Pai, das tentações, nos ajudando a continuar sendo fiéis, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém.